né, com a chegada dos holandeses. Eu acho que esse é um marco importante na história da cidade, na sua formação, e elementos estruturadores, inclusive, dessa organização urbana, é a chegada dos holandeses. E o que nós tínhamos, nós éramos um porto de pescadores localizado onde hoje nós temos o bairro do Recife. Nesse período, talvez a decisão mais importante que a gente pudesse dizer a favor da urbanização do Recife é exatamente quando ele diz que a terra, a lingueta, estava bastante densa, bastante ocupada, que era importante conseguir novas terras, ocupar novos espaços na cidade. E nesse momento se tem então o plano de Peter Poster, né, um dos arquitetos que acompanhava Nassau, que é um plano que exatamente aponta a primeira expansão urbana da cidade do Recife, ou seja, sai do Istmo e ganha então a ilha de Antônio Vaz. Tem 3 zonas muito bem definidas: uma zona institucional, que é exatamente onde estava o palácio, a moradia do Nassau, e obviamente que esse espaço se estrutura como o nosso território político-administrativo, onde hoje está o Palácio do Governo. Depois nós tínhamos um espaço importantíssimo em torno de uma praça que se chamava Praça do Polé, e era uma praça que hoje é o lugar da Praça da Independência. Então essa é uma estrutura, era um espaço vazio com quadras muito geométricas, e era então um território, diríamos assim, econômico, do comércio. E uma outra área que era onde é hoje o casario de Santo Antônio de São José precisamente, que era então a área residencial. A partir da expulsão dos holandeses, em 1654, os portugueses voltam a ocupar o território, e aí nós temos então a busca dos portugueses por definir que território era esse recém-tomado dos holandeses. Os portugueses muito católicos e os holandeses protestantes e tal. Então isso fez com que os portugueses, em desforra aquela ocupação, destruísse todos os marcos deixados pelos holandeses, e sobre estes marcos edificou então a Igreja Católica, as construções religiosas, que data já a partir do século XVII, mas que tem o seu período muito intenso no século XVIII. O século XIX traz toda a questão dos equipamentos públicos, a partir, inclusive, da entrada dessa possibilidade dos artesãos e técnicos estrangeiros para atuarem na província de Pernambuco. Nós temos os hospitais, Pedro II, Hospital de Santa Amaro, nós temos a Assembleia Legislativa, Teatro Santa Isabel, e obras públicas importantes como pontes, infraestruturas importantes. Então esse é um aspecto muito significativo do século XIX. Então o século XX inicia-se com uma grande transformação, data o projeto de Alfredo Lisboa, então aprovado para essa grande reforma urbana, e ele é um projeto que ele também se inspira no conceito do urbanismo, no repertório arquitetônico francês. Então nós temos a abertura das 2 avenidas, que são a Marquês de Olinda e a Rio Branco. A Marquês de Olinda é o mesmo caminho que via desde Olinda, traçado pelos holandeses, que nesse momento se agiganta no formato de um boulevard francês. E essa é uma reforma que, vamos dizer, muda completamente a cara daquele arruado de sobrados, esguios, magros, com características portuguesas, algumas coisas ainda percebendo a arquitetura holandesa ainda. Aquele São José planejado no século XVII, ele também se aperfeiçoa numa ocupação urbana a partir do projeto de remodelação do bairro do Recife. Eu cheguei para aqui há 60 anos atrás, era garotinho, tudo era residência, era casa residencial. Às vezes tinha comércio no térreo, tinha deles que morava família mesmo, uma família toda, e tinha outros que alugava e morava rapazes, outro morava moça, agora é separado. E antigamente era um bairro que só existia, aqui essa rua principalmente era só família. Hoje em dia tem mais comércio, quase não tem família.